paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, é com muito prazer que mais uma vez estamos aqui para fazer essa exposição da Palavra de Deus, voltado para a Escola Bíblica Dominical, no sentido aqui de sempre ajudar os professores e professoras no esclarecimento, fornecerem subsídios extras, que tornem suas aulas mais dinâmicas. E hoje, meus amados irmãos, dando prosseguimento a este trimestre voltado para o desafio da evangelização, temos aqui uma abordagem muito interessante, Nessa vez, é a evangelização das pessoas com deficiência. Evidentemente que o fato do comentarista trazer esse tema é mais para que nos voltemos, para um debate muito moderno também, que tem ganhado muito espaço, de como tem sido visto as pessoas com deficiência. Porque já de muito tempo, desde que o Evangelho nasceu, desde a nascente da Igreja Cristã, que, seguindo a recomendação bíblica de ir por todo mundo e pregai a toda criatura, que todos, sem acepção, têm sido alvo dessa mensagem salvadora, independentemente de etnia, independentemente de ter ou não alguma deficiência, as pessoas têm ouvido o Evangelho e têm sido, receptivas à mensagem, elas também têm sido agregadas ao reino de Deus. Então hoje vamos discutir esse tema, e vamos analisar algumas questões, como o passado via as pessoas com deficiência. Para esse momento, nós estamos aqui com o nosso pastor João Barbosa, e também com o nosso pastor Steven, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical no campo de Abreu e Lima. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta ao nosso pastor Steven, Bom, pastor Steven, o Evangelho é para todos, mas eu gostaria de perguntar como é que as culturas, as civilizações passadas viam as pessoas com deficiência. Cumprimentamos a todos, Pai do Senhor. É uma bênção estarmos aqui mais uma vez, cooperando com esse trabalho e respondendo a pergunta do nosso nobre evangelista Marcelo. Nós, através da Bíblia Sagrada, encontramos uma abordagem de circunstâncias encontradas tanto de pessoas como de animais também que eram oferecidos em sacrifícios, como criaturas que não tinham uma perfeição legal para ser aproveitada na esfera humana como sacerdote. Era necessário haver uma perfeição no aspecto físico, embora que muitas vezes o aspecto espiritual estava deturpado, estava imerso em erros, em pecados. E observando essa pergunta caracterizada na lição que estaremos estudando, Cristo, ele veio anunciar um evangelho inclusivo, mostrando que esses paradigmas necessariamente tinham que ser quebrados, aonde muitas vezes o ofertante, ele era muitas vezes considerado uma pessoa que oferecia um sacrifício sem qualidade, quando se encontrava defeito. E esse defeito que se fala é o defeito deficiente, no aspecto físico. E as pessoas também eram tidas como pecadoras, pessoas que tinham que viver à margem da sociedade, excluída do rol de aldeões, pessoas que eram consideradas sociáveis. Então, diante dessa característica que se encontra em pessoas
da antiguidade, dos tempos de Abraão, dos tempos de Jó, né? A gente vê essa certa discriminação, né, das pessoas. E Jesus, o contato constante dele foi com pessoas que tinham essas deficiências, né? Então, diante da realidade que nós vivemos, pregamos e conhecemos, nós nos deparamos com essa realidade nas Escrituras, né? O Antigo Testamento, ele mostra para a gente uma das passagens mais conhecidas, né? Aquela de Mefibosete, que teve a deficiência através de um acidente e mesmo assim não foi excluído, né, de estar à mesa do rei, né? Até a lição toma como exemplo diante do que nós estamos estudando. Foi, na verdade, um privilegiado, né? Privilégio que muitos não tiveram. Então, assim, a origem, né, que nós observamos também, sabemos que tem a área genética, né, que também leva a esses acontecimentos, que tudo se resume, pastor João, também em consequências, né, do pecado do homem, que de uma forma geral a gente entende, não numa forma individual, né, porque às vezes há aquela versão das pessoas de quando vê uma deficiência, quando vê alguma dificuldade, atribui a erros do presente, né? Erros do presente. Não, até mesmo a enfermidade. Hoje, quando se tem, as pessoas atribuem a pecado, a um caminho tomado por uma pessoa. E eu estava até essa semana comentando com a minha esposa sobre pessoas que nascem, né, debaixo dessa circunstância e não pediram isso, né? A gente vinha conversando que devemos ser muito gratos a Deus, né, pela a nossa vida, pela nossa jornada, diante do que a gente estamos chegando já, passando da metade, né, de uma vida, pois a gente acredita que, segundo a Bíblia, nós temos a vida mesmo, o vigor, né, pastor João, até os 70, né? Os orientais colocam aos 80 anos, né, os japoneses. Então, assim, a gente já passando da metade, a gente já se sente agradecido, porque estamos vencendo, sobrevivendo, sobrepujando essa dificuldade. E aqueles que nascem em uma circunstância que não queriam, nem que escolheram, nem que pediram, né? Então, convergendo para o lado da deficiência, há muitos que acreditam, nascem debaixo desse jugo e não são consequências de pecados presentes ou do momento, mas consequência de um erro da humanidade, né, que iniciou-se lá em Adão, no Jardim do Éden, e hoje os efeitos, né, os efeitos retroativos alcançam, né, e é uma das coisas que podemos explicar desses fatos que nos cercam. A queda do homem alterou toda a estrutura, né, criada por Deus, né? Aspecto físico, espiritual e genético. A gente fica também assim a imaginar, se Adão não houvesse cometido aquele erro, será que havia, pastor João, deficiência? Não, provável que não, né? Provável que um divisor de águas, né, ali. Mas nós, evidentemente, pastor, apesar de estar falando da evangelização voltada para pessoas com deficiências, mas a lição abre esse espaço para que a gente faça uma abordagem histórica das pessoas com deficiência, né? O pastor Steven colocou uma situação
né, espiritual, né, a corrente que apontam uma consequência espiritual. Biblicamente, podemos também observar que muitos judeus acreditavam que algumas deficiências de natureza física podiam ser consequências de vidas passadas, ou desse indivíduo, ou dos seus genitores. De qualquer forma, é uma ideia que prevalece em muitos ciclos religiosos ainda hoje, né? Evidentemente que a deficiência de natureza física ou motora, seja lá em que nível ela aconteça, é uma exceção, né? Porque a maioria das pessoas nascem em situações que, vamos dizer assim, que não apresentam essas deficiências, que hoje preferem tomar, são limitações, vamos dizer, essas pessoas não são totalmente deficientes, são limitadas, como qualquer um de nós pode ser, né? Limitado numa determinada atividade. Mas aqui vamos nos deter ao que a lição nos propõe. Então, como é que é apresentado na Bíblia, ou mesmo nos povos com quem os judeus conviveram? Como é que eles reagiam, por exemplo, com os deficientes? Quer dizer, se conseguissem viver. A gente sabe que a pastor Steve já colocou também, uma pessoa que não fosse útil para a guerra ou para produzir algum bem, essa pessoa não teria por que viver. Não teria por que viver. Que foi uma visão semeada até bem pouco tempo, né? Principalmente hoje no mercado, numa sociedade tão capitalista. Então, se você não pode gerar financeiramente, então você é considerada inválida, uma pessoa inválida. Mas como é que os povos da antiguidade viam isso? Ou a Bíblia registra algum evento? Como é que a Bíblia analisa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a pessoa com deficiência? Antigamente, o sacerdote, pelo menos em Israel e também nas nações vizinhas, eles também eram como se fosse um médico. Principalmente doenças como a lepra, que era uma doença que tirava o indivíduo do convívio familiar. Ele era declarado imundo e ficava fora. Era uma deficiência terrível. Ainda que temporária, né, pastor? Podia ser temporária ou não. Podia ser temporária ou não. A Bíblia mostra casos que foi temporário, mas a lepra podia ser uma coisa constante. Era como se fosse uma epidemia. Eram muitas pessoas que viviam nessa situação, até pessoas da alta sociedade. Era tida como mortal, né? E porque é uma doença mortal, porque não havia ainda recurso para tratá-la ou curá-la, né? E tipologia bíblica era como se fosse uma forma de pecado. Imundícia, né? Forma de pecado. Então o sacerdote tratava disso. Dava o livro de Levítico, tem as receitas para purificação desse tipo de doença. E também entre outros povos existia. Então, sempre teve um segmento da sociedade, antes que houvesse o desenvolvimento da medicina, que o curandeirismo, que era muito atuante, e outras coisas, fosse sendo afugentado, e os médicos pudessem atuar cientificamente, se utilizando das coisas que Deus deixou na flora e na fauna, né? Para ajudar o homem a se restaurar dos problemas que atingem sua vida. Mas existia problemas que ele nasceu daquela forma. O indivíduo nasceu cego, nasceu surdo, nasceu mudo, nasceu aleijado, coxo, e aí? Qual é a situação dessa pessoa? Em Israel, na cultura, mesmo entre os judeus no Antigo Testamento, e em qualquer outro povo, a pessoa que não pudesse ser útil à sociedade, também ele era desprezado. Tu não podia contribuir para nada, que vai se ajudar a pessoa que não pode fazer nada pela sociedade. E aí é onde está o valor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O resgate que o Evangelho traz, porque quem mudou
a cara da sociedade mundial, não se iludam nesse aspecto, foi o Evangelho. O cristianismo, através da história desses últimos 2 milênios, trouxe muitos benefícios, inclusive essa parte de inclusão dessas pessoas que nasceram cegos, digamos, aqui em 9 de João, no Evangelho de João. O conceito era tão forte que perguntaram os apóstolos: mestre, viram um homem cego, disse: mestre, os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? A gente passou ali agora e estava um cego de nascença. Quem pecou, ele ou seus pais? Era um conceito existente na época. Terrível. Influência pagã, na realidade. Exatamente. Por que isso? E Jesus disse: nem ele pecou, e nem podia ter sido assim, e nem seus pais, para que ele nascesse cego. Então, por que ele nasceu cego? Ele nasceu cego para que, através dele, possa se manifestar a glória de Deus, o poder de Deus. Quer dizer, Jesus, que é o autor da vida, estava presente. E uma das coisas que, do seu ministério, me permita eu dar uma guinada um pouquinho assim para o espiritual, dentro desse contexto de deficiência. Jesus disse o seguinte, não é Jesus que disse, Pedro disse, de Jesus, lá em 10:38 de Atos, se referindo ao batismo no Rio Jordão e a descida do Espírito Santo sobre ele, que Deus achou Jesus de Nazaré e o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer dizer, uma das coisas que Jesus fez amplamente do seu ministério foi curar os enfermos. Que me permite, em algumas circunstâncias, não podemos julgar que todas estivem também, era uma intervenção maligna, né? E, olhe, todas essas enfermidades que ele curou, de alguma forma, tinha um víruszinho que não vinha de Deus. O cego, ele deixou bem claro que não tinha nenhuma intervenção dessa natureza. Então, não podemos dizer que haja questão de pecado, como falou o pastor Steve, ou coisa semelhante. Mas ele também talvez não pudesse explorar tanto as questões genéticas. Exatamente. Não havia esse recurso ainda, né? E nós sabemos que há hoje o lado genético, que os homens, graças a Deus, já conseguiram ter mapeado, né? É possível fazer uma mapa genética de cada pessoa e as pessoas voltarem ao passado, ver como eram os seus ancestrais e até saber que tipo de enfermidade eles podem ter no futuro. Mas eu acho que isso aqui depende muito da confiança que o homem tem em Deus. Eu acho que em qualquer passo da vida não podemos deixar Deus de lado. E também não vamos cair no fanatismo de achar que os avanços científicos que realmente nos deixa pasmados dos nossos dias, a mão de Deus não está nesse negócio. Claro que está, o saber, a inteligência, é Deus que dá. Embora muitos não reconheçam isso, mas nós sabemos plenamente que esse conhecimento, principalmente na medicina, o que é o homem tirar o coração que está dentro de um que já não presta mais e colocar um coração de outro que morreu dentro dele e ele vai viver, mas ele não adquire nenhuma característica daquele que morreu. Ele continua sendo ele mesmo, com a sua forma, nenhuma das condições genéticas do outro passa para ele. Isso é inexplicável. Inexplicável, então, a doença, ela tem o seu componente genético, ela tem um lado que
que Deus permite para que, através daquele doente, daquele enfermo, Deus possa fazer um milagre e as pessoas reconhecerem quem é o Senhor. E também pode ser algo vindo de nossos ancestrais. O que nós percebemos, pastor, o que nós percebemos, no caso seria uma herança genética, né? Um momentinho aí. Sem se falar dos surtos epidêmicos que surgem, que a pessoa contrai um vírus, mas ele não sabe que contraiu o vírus. E este vírus fica adormecido e só anos e anos depois ele vai aparecer e aí fazer o quê, né? É apelar para a misericórdia, para a medicina aqui, se ela não puder resolver, é apelar para a misericórdia de Deus. O que nós percebemos é que no Novo Testamento, por exemplo, muitas das pessoas que viviam nas ruas desamparadas, e elas eram desamparadas, e tudo indica, e entendemos que eram abandonadas pelas famílias, né, por apresentarem essas deficiências. Então, a gente vê que a família abandonava, mesmo distante historicamente, hoje ainda acontece isso, né, de muitos abandonarem, né, terem casas aí especialmente construídas para tratar, para receber essas pessoas que foram abandonadas por apresentarem alguma deficiência, né, motora ou física. Particularmente na época de Jesus, as primeiras pessoas que foram por ele atraídas, né, que foram ouvir a sua mensagem, foram justamente esses excluídos, socialmente excluídos por serem portadores de alguma deficiência, né? Eram, como o senhor e o próprio pastor já falaram, a deficiência é porque eram coxos, ou porque eram surdos, ou porque eram mudos, né? Ou porque tinham lepra, ou porque também eram lunáticos, né? Tinham deficiência mental. Pastor Steve, eu gostaria de saber, apesar de já termos pontuado, mas eu gostaria de saber com mais propriedade qual foi o impacto do Evangelho na vida dessas pessoas, né? Porque muitas delas estavam nas ruas pedindo esmolas. Em muitas situações, quando foram curadas pelo Senhor Jesus Cristo, a recomendação dele era o qual? Volte para a sua família, para a sua casa. Ou seja, foram abandonadas por apresentarem essas deficiências, né? Sendo curadas, Jesus, naquele momento, não repreende a família, mas muito pelo contrário, faz com que elas retornem aos seus lares, né? Então, qual é a avaliação que a gente pode fazer do impacto do Evangelho na vida desses deficientes? Como falamos aqui no primeiro momento do nosso programa, que o reino de Deus, ele é um reino inclusivo, né? Acredito que Jesus, ele confrontou, né, os paradigmas daquela época que haviam circunstanciado os indivíduos e cidadãos, né, que eram portadores de deficiência física como pessoas exclusas, né, daquele meio devido a essa situação vividas por ele, né? Eu acredito que até hoje, né, não precisamente hoje, mas, por exemplo, 10, 20 anos atrás, ainda não se pensava nesse alcance das pessoas deficientes, né, em nossas igrejas. Tanto é que o comentarista aqui está fazendo pontuando essa realidade das igrejas se adaptarem a essa situação, estabelecendo formas mais, como podemos dizer, confortáveis, né, para essas pessoas. E hoje, né? Então, imagine antigamente, né, como é que eram tratadas essas pessoas, e quando viram Cristo
não fazendo nenhuma distinção da pessoa que tinha uma aparência normal e os outros que tinham uma aparência com deficiência, não é? Eu acredito que foi uma coisa nova, assim, que trouxe muitas vezes até para Cristo um olhar de censura pela sua atitude, não é? Quando muitas vezes ele ia até o enfermo, porque a maioria das vezes o enfermo vinha até ele. Mas no caso aqui da leitura bíblica em classe, não é? Aquele paralítico conhecido como de Betesda, né? Cristo, ele foi até ele, né? Foi perguntar qual era o problema dele, o que ele estava fazendo ali, e trouxe para ele a solução daquele problema tão esperado, que não só por ele, mas por muitos que estavam ali ao redor daquele tanque esperando o mover das águas, né? Conforme é registrado na Bíblia. E Jesus, ele foi ali ao encontro daquele paralítico. Em outras ocasiões, os paralíticos e deficientes foram ao encontro dele. E eu acredito, nobre companheiro evangelista Marcelo, que o impacto está aqui registrado, né, nas reações daqueles que se diziam religiosos, daqueles que se consideravam inclusos, né, dentro do plano de Deus para a salvação do homem, e inclusive muitos que estavam ao lado de Jesus o seguiam, quando viam essa postura, essa atitude como aquela do paralítico no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Marcos, que os 4 homens, né, levavam ele e foi necessário romper, né, o telhado para que ele fosse alcançado pela graça de Jesus Cristo através daquele milagre, e mostraram ali, com certeza, não esses quatro que levaram o paralítico, mas aqueles que estavam próximo a Jesus ali dentro daquela casa, com certeza foram surpreendidos, impactados e ficaram estarrecidos, né, com aquela situação que já fazia parte, né, do plano de Deus, embora os homens não compreendessem, mas era de fato uma realidade que Jesus queria confrontar e mudar, né, no conceito que tinha as pessoas em relação aos deficientes daquela época. Pastor Steve, eu gostaria até de problematizar um pouco a situação, né? Claro, para trazer, pastor João, também um maior recurso, né, para quem está nos ouvindo. Nesses casos, Jesus curou a todos que o procuravam, né? De todas as sortes de enfermidades. Jesus curou a todos. A Bíblia diz assim. Agora, é claro, sabemos que esse todos não significa todos 100%. A gente tem que entender essa linguagem bíblica. Por exemplo, o tanque de Betesda. Devia haver uma fila interminável ali de pessoas deficientes, né? A Bíblia narra o evento da cura com um homem, né, deficiente que não podia andar. Então, todos esses deficientes foram curados, evidentemente, agregados ao reino. Um outro deficiente pode ter ouvido aceitar da mensagem e talvez não ser curado. Mas percebemos que, à medida que a igreja vai se expandindo, né, esses milagres vão acontecendo. Um outro exemplo, quando os apóstolos vão ao templo, né, e aí deparam-se com um coxo. A gente não tem nada, mas o que a gente tem, a gente te dá. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Né? Então, o que a gente tem que perceber também é o sentido, real sentido da manifestação da cura, ou seja, é Jesus demonstrando para os poderes da terra sua autoridade de curar. Né? Porque
Mais do que curar fisicamente, ele veio perdoar e salvar os perdidos. Né? Porque senão alguém pode contestar o poder de Cristo nesse momento, a atualidade, né, do poder de cura, porque as pessoas não são curadas. Como há o debate da atualidade do poder, do dom de curar, porque as pessoas não são curadas? Porque nos deparamos com tantos deficientes que certamente essa pergunta será feita, né, na sala da escola bíblica dominical. Qual é a melhor resposta, pastor? A melhor resposta é aquela que o escritor dos Hebreus diz na sua carta: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Outra coisa, quando a Bíblia nos mostra os muitos milagres que foi efetuado ali e as epístolas, não significa dizer que em todo lugar tem gente sendo curada, não. Não é bem assim as coisas. Observe que as epístolas mostram casos pontuais, não é uma generalidade. Mesmo nos evangelhos, houve lugares onde Cristo chegou, onde ele não operou milagre algum. Isso aí é muito claro. Então, ignorar, porque hoje não acontece, parece que você não é um salvo em Cristo, porque eu sou um milagre de Deus. Uma pessoa que foi curada de fetifo, que engoliu uma agulha, e numa época que não tinha medicina capaz de dizer onde estava, escapou e está aqui falando, pastor. Pode falar de milagre de Deus, não pode? Pode falar de milagre de Deus. Com certeza. Fui, como dizia minha mãe, o subejo da morte. E estou aqui hoje, já passei dos 70 e bem, física e mentalmente, disposto para completar o centenário. Amém. Em nome de Jesus. Então, irmão, precisamos entender que todo tempo que a gente viver, vamos encontrar pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas deficientes. Mas Deus tem dado condições para melhorar a vida dessas pessoas. Um exemplo, a linguagem de Libra. A nossa lição fala disso, não é, pastor? Eu não sou especializado nessa linguagem de Libra, mas é uma forma de se comunicar com o surdo. E mudo e surdo, né? Ele nem ouve e nem fala. Mas ele consegue saber o que é que está se... há uma linguagem, há uma forma de falar. Esse que eu quero me referir. E isso são desenvolvimento da linguagem do braille para o cego, né? O braille para o cego. Quer dizer, é possível plenamente, tudo são avanços da ciência para facilitar a vida desses grupos. Tudo bem. Agora, o que queremos saber é o que faremos nós, evangélicos, para levar a mensagem de Cristo a esses grupos que, por natureza, é como se eles fossem segregados. E ele não pode viver assim. Precisamos trazê-lo, ele para o centro do debate. E quer dizer, o que a lição nos chama é como levar Cristo a essas pessoas que precisam de salvação. Saber que Jesus também morreu por eles. E se eles aceitarem Cristo, eles serão salvos. Para quem não fala e nem escuta, você tem que dizer isso para ele, não é uma coisa fácil. Mas através da linguagem de sinais, é possível entender plenamente. E a nossa igreja, o pastor Roberto José, teve muito cedo uma preocupação com essa situação, e temos hoje um amplo grupo de pessoas na nossa igreja que cuida dessa área, com muita eficiência, e Deus vem
operando e fazendo maravilhas, salvando e até batizando com o Espírito Santo. Então a salvação é completa para esses grupos. Não podemos segregá-los como no Antigo Testamento. Se o indivíduo não tiver a chaga do pecado, a lepra do pecado, mas for portador de qualquer outra deficiência física, ele pode ser um obreiro, pode ser um salvo em Cristo. E a gente vê também, pastor João, ainda neste ponto, neste ponto acerca dos milagres, que muitos milagres eles eram efetuados com um propósito, né? Inclusive alguns deles Jesus ele recomendava que fossem mostrar, né? Então o paralítico mesmo da Porta Formosa, né? Onde houve um impacto. Às vezes a gente se pergunta, né, por que os milagres não acontecem numa dimensão como no período da igreja primitiva, e isso é atribuído à falta de oração, à falta de consagração, de preparação. Pode ser, mas também o Senhor ele não vai permitir uma realização de um milagre sem que haja um propósito, né? E sabemos que acima de qualquer especulação acerca dos propósitos, o propósito maior é a glorificação do nome do Senhor. Jamais um milagre acontecerá na vida de alguém, um deficiente, um paralítico, um cego, um surdo, para magnificar a própria pessoa ou a autoimagem, né? A gente já tomei conhecimento de circunstâncias, né, em cruzados, pastor João, acredito que o senhor, de pessoas que foram levadas para lá para saírem andando das suas cadeiras de rodas e voltaram do mesmo jeito. E às vezes foi até forçado a ficar em pé e simular uma igreja conhecida um tempo. A gente viu um movimento desse e no final do culto o irmão ele tinha um pouco de... ele conseguia se fixar em pé e dar alguns passos e foi dado isso como uma cura, né? E depois, passados alguns anos, o irmão continua ainda na cadeira de roda, né? Foi um momento que o pregador envolveu a igreja, ele levou... Aí a gente se pergunta, né? Diante de uma dimensão daquela... Por que o irmão não ficou de pé? Porque a cura de fato não foi efetuada naquele momento. E eu vejo que Deus tem propósito para tudo, para todos, né? Então, diante dessa questão de milagre, a gente precisa também compreender os propósitos de Deus, né? Os propósitos do Senhor. Uma vez, um amigo obreiro assumia recentemente uma igreja e houve uma sequência de milagres, né, acontecendo naquele lugar. E esse irmão pegou esse trabalho que estava um pouco sofrido e na realização dos trabalhos feitos pelo obreiro, Deus ia confirmando, né, marcando o trabalho com muitos milagres. E depois esses milagres cessaram. E eu conversando com um pastor sobre essa situação, por que não antes? E a gente observava que o propósito ali, pastor João e evangelista Marcelo, era consolidar o trabalho, né? Eu estava sendo, da mesma forma eu vejo como o evangelho no início sendo pregado, não que os milagres não aconteçam, não estejam ainda em evidência, como eu acredito, né? Eu acredito, mas nem todo mundo, pastor João, se o senhor, o evangelista Marcelo, alguém perguntar, na atualidade, em pleno século XXI, o irmão já viu um paralítico andar, o irmão já viu um cego, nem todo mundo vai dizer que viu. E eu vou botar aí um número grande de pessoas que não viram ainda, não é? Olha, paralítico andar mesmo, eu vou dizer, eu sou o que vi. Agora, veja só, ou melhor dizer, cego, eu já vi, e coxo,
coxo, eu já vi. Ali da Estrada do Cainga, pelos anos de mais ou menos 1956, tinha uma casa ali na saída da Presidente Kennedy, com a Estrada do Cainga, agora está diferente hoje, para frente mais. Tinha uma casa, um casebre, e os irmãos deixavam, tinha um filho, com 7 anos, as pernas assim entrevadas bem secas, não andava, botava um banco na frente, ele ficava sentado. E os irmãos passavam para a congregação e elas compridas e insultavam o menino. Fulano, desce daí, rapaz, tu não confia em Deus, te levanta e anda. Lembra daquela palavra do cego, do discípulo lá no templo? Falaram com quem estava brincando para ele. Só que de repente foi um estouro, o pessoal gritando. Só é que o menino desceu mesmo do banco e andou, irmão. Aquele graveto. E nunca mais voltou a se arrastar. Andou. Nem precisou depender de cadeira, de muleta. E dizer, levanta-te e anda, e acontece, não precisou de burro, pancada, e grito, etc. E andou. Pastor João, a gente sabe que milagres dessa dimensão, claro, nunca vão cessar, enquanto o Espírito Santo estiver atuando. No entanto, o evangelho que é pregado nesse momento, no Brasil, contempla essas pessoas. Será que ele tem alcançado essas pessoas, que é um número muito grande? Hoje uma pessoa que é portadora de uma limitação física ou motora tem grandes possibilidades, né, de atuar no mercado, ou seja, em qualquer ambiente. Né? Elas são capacitadas, são treinadas. O que é que nós, enquanto evangélicos, a igreja cristã no Brasil, né, evidentemente que ela trabalha, às vezes, muitas vezes, dentro de um ambiente interno, mas externamente, será que o evangelho tem desempenhado um papel com êxito, né, a contento, um trabalho que contemple essas pessoas? Porque a gente sabe que ainda há muitos ambientes, né, muitas pessoas que estão em casas porque a família já a tem como alguém totalmente incapaz, é alguém que recebe alguma ajuda do governo, ou mesmo um hospital ou outra clínica que conseguem receber essas pessoas. A princípio seria para tratá-las, mas o evangelho hoje no Brasil, em relação às pessoas portadoras de alguma deficiência, o senhor tem visto com que olhos? Como é que o senhor contempla hoje, nesse momento, o evangelho em relação às pessoas portadoras? As próprias igrejas, será que elas estão preparadas para receber pessoas com cadeirantes, por exemplo? As nossas igrejas têm sido construídas para receber essas pessoas? Não tem. Eu tenho andado por esse Brasil e as grandes catedrais que estão sendo construídas, quase nenhuma é preparada para receber esse público. É como se esse público não existisse. Não é só as nossas, não, outras aí. Não, eu falo a igreja no geral, né? Geral. Não há uma preocupação, na realidade, com esse grupo. Precisa se voltar para isso e dar condições dentro das congregações para que eles venham para cá e tenham condições de ter acesso ao templo. Porque na maioria das vezes não há a menor condição para que eles possam vir à igreja e cultuar. É uma dificuldade muito grande. Nós até que temos dado alguma condição nesse aspecto, mas um preparo mesmo nessa situação, precisamos abrir os olhos e começar a fazer algo enquanto é tempo. No nosso caso aqui, Abreu Lima, né? Nossa igreja sede já tem os intérpretes de Libras, né? Então são pessoas que têm um trabalho, né, muito bom. Eu vejo, pastor João, assim, que pelo menos estamos passando por um processo, né, de transformação, né, de conscientização, né? Até aqui há um subsídio aqui que eu achei interessante, onde diz que há um novo olhar em relação às pessoas com deficiência, né? No momento de hoje, que até mesmo
uma preocupação com o uso da linguagem, né? Onde os termos que definem a deficiência vêm se adequando a essa visão. Por exemplo, atualmente, né, o termo correto a ser utilizado é pessoa com deficiência, né? Onde havia muitos nomes, nomenclaturas que eram dadas a essas pessoas, né? E, inclusive, outras situações que a sociedade vai ser, como, por exemplo, chamava-se em determinados lugares, comunidades de favela, e hoje se chama comunidade, né, pastor João? A mesma coisa é o fato dos deficientes que são, parece-me que estão sendo vistos de uma forma mais respeitosa, né? Estão observando, então, pelo menos isso, né, essa transformação a gente está vendo na sociedade, né, em todos. A partir desse momento, pelo menos que possa causar um despertamento, né, na liderança evangélica a nível de Brasil, pelo menos, né, para permitir que essas pessoas que são portadoras dessas limitações, elas de fato não são deficientes, porque alguém que não anda, mas fala, né, usa as mãos, há verdadeiros artistas na história da nossa civilização que eram portadores de deficiências, de alguma deficiência, mas isso não as impossibilitou, né, de poder explorar todo o seu potencial artístico, né? E ainda existem pessoas, a gente tem cegos, pastor, por exemplo, que são músicos, cegos que são músicos, né? E eles não estão impedidos de cursar uma universidade, não estão. Hoje as escolas são, por lei, obrigadas a disponibilizar um profissional que assista qualquer aluno que tem alguma limitação, e isso não pode, ele só vai facilitar o ensino, permitir que aquela pessoa possa receber aquele ensino, né, da maneira que ele entende, Então, eu acredito que é hora também da nossa igreja despertar, né? Despertar, fugir de muitas mensagens triunfalistas, mercadológicas, e começar a retomar, né, a importância que tinha essas pessoas para Jesus também lá no começo da igreja. Sabemos que é uma temática que requer muito tempo também, né, para explorar, porque temos que reestruturar, né, a questão física dos templos para absorver e acolher de maneira confortável e digna essas pessoas, de modo que elas voltem, tá certo? Então, devemos dar essa estrutura a essas pessoas. Existem aqueles que também não podem sair de suas casas por questões financeiras, mas que possamos, a partir dessa lição, pelo menos, né, desses debates que vão ser travados nas escolas, né, que possamos, assim, despertar as mentes e conscientizar ainda mais as pessoas da necessidade de alcançar, né, essas pessoas para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, peço assim que os irmãos deixem suas considerações finais, né, acerca dessa lição. Eu quero agradecer, né, a todos que acompanham o nosso programa, dizer que nós temos o estudo bíblico, né, para professores, onde a abordagem com certeza é mais expansiva. Teremos aqui, temos sempre pessoas especializadas, capacitadas para ministrar, e dizer para vocês que reflitam, né, no que a nossa lição vai transmitir para nós através desse tema, e meditem no ide de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí eu pergunto para o pastor João, será que os deficientes estão incluídos nesse ide? Não é? E se você se deparar com um surdo, ou se deparar com um cego, como será a transmissão da mensagem evangelística? Porque não está particularmente expresso nessa mensagem forte de Jesus Cristo, aonde é usada em vários seminários, simpósios,
trabalhos evangelísticos, aniversários. Eu já muitas vezes dei muitos estudos em festividades de campanha evangelizadora em cima desse tema, que é usado até hoje, é tão atual. Aí eu pergunto, como iremos evangelizar aqueles que não ouvem, né? Mas estão inclusos no ID de Jesus. Mas aí está as equipes, as formas, né, de aprendermos as linguagens, como a linguagem de Libra, como o Braille, e dentre outras formas que temos para evangelizar as nações. Então, que possamos refletir e não separar aqueles que são deficientes desse ID de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Pastor João. Eu queria dizer que a enfermidade é uma consequência, de alguma forma é uma consequência da queda. Consequentemente, há um elemento espiritual nisso tudo aí. Compreendendo isto, a maior necessidade do homem é a sua restauração espiritual com Deus. Se ele estiver bem com Deus, ele estará bem com todas as demais coisas. Ele vai conviver com tudo que tiver ao redor dele, inclusive com deficiência física. Amém. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus por este importante momento de estarmos aqui debatendo, né, essa temática tão importante para os nossos dias. Agradecer por sua participação, que Deus continue lhe ajudando, né, nessa grande missão de propagação do Evangelho. E particularmente chamar a atenção para essa temática. Se você, de repente, que está nos acompanhando nesse momento, é portador de alguma limitação dessa natureza, saiba que Deus tem muito mais para lhe usar, né? Ele lhe deu a capacidade de desenvolver outras habilidades, né? Com certeza você não está tão limitado como muitos pensam. Você tem um potencial enorme. E o maior deles é justamente poder ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa fazer de você um poderoso instrumento, né? Seja você, se você tem se tem uma deficiência física ou motora, mas compreende a mensagem do Evangelho, permita que o Senhor lhe use com grande poder para alcançar muitas outras vidas para o céu. Porque para nós o importante é saber que no futuro, que na eternidade, não haverá deficiência alguma, pois estaremos no corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, para desfrutar por toda a eternidade da sua poderosa presença. Que Deus em Cristo continue vos abençoando hoje e sempre. Amém.